Glória a Deus. Amém, amados? Prazer estar aqui com os irmãos e poder compartilhar, a palavra do Senhor. E essa noite Deus colocou no meu coração uma ministração que ela é muito específica, ela é muito individual. Então, é importante que você preste atenção, você esteja atento para se avaliar, que é como é uma ministração para pegar individualmente cada um de nós, Então, a gente precisa estar atento para olhar para nós. E eu quero falar um pouco sobre trabalhando melhor o nosso autoconhecimento. Trabalhando melhor o autoconhecimento. É algo, querido, que muitos de nós não temos feito. Trabalhar o autoconhecimento. Quantas pessoas têm determinadas limitações e não sabem que têm? Não conseguem perceber que têm. Por quê? Porque não conseguem fazer um processo de autoavaliação, de se ver melhor. E eu quero ler com você um texto para a gente dar início aqui. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, 24. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, 24. Diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Volta para mim no 23. Aqui ele fala, olha, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Querido, é muito bom quando a gente vai tendo a oportunidade de se conhecer melhor. E aqui ele fala algo tremendo, ele fala sobre essa triunidade que somos nós. Nós somos feitos à imagem de Deus, Deus é a trindade, nós somos uma triunidade, Nós somos espírito, alma e corpo. Diga comigo, espírito, alma e corpo. Veja bem, muitas vezes eu já tive a oportunidade de perguntar para as pessoas: você sabe distinguir alma e espírito? E muitas pessoas têm dificuldade de definir alma e espírito. Então é algo que a gente precisa entender melhor para que a gente saiba nos conhecer melhor. Quando a gente fala de espírito e alma, e aí eu quero fazer primeiro uma explicação sobre a alma. A alma, porque quando a gente fala alma e espírito, dá a impressão que é a mesma coisa, Quantos aqui já tiveram a impressão que alma e espírito é a mesma coisa? Levante a mão. Olha, nossa, é muita gente. Quando fala alma e espírito, dá a impressão que é a mesma coisa. Como é que você define alma e espírito? Meu irmão, é muito fácil, a partir de hoje eu tenho certeza, você não vai ter dúvida mais sobre isso. Que é muito fácil.
Porque são coisas muito diferentes. Muito diferentes. Primeiro, então, vamos falar a definição sobre a nossa alma. Entenda bem, a sua alma é a sua conexão com o mundo natural. Sua alma é a conexão com o mundo natural. Então, por exemplo, o mundo natural está aqui, a gente está vivendo o tempo todo no mundo natural, não é verdade? Você come, você dorme, você assenta, você levanta, você ouve, você responde, né, você pergunta. Então, olha, a conexão com o mundo natural é a sua alma. Então, através da sua alma, e a sua alma, ela se define em 3 aspectos: razão, emoção e vontade. Repita comigo: razão, emoção e vontade. Então pensa bem, quando você tem fome, vamos supor que está na hora do almoço, você tem fome. O que você imagina que para resolver o seu problema da fome na hora do almoço? Você imagina o quê? O que você pensa assim, de estalo? Você pensa em comida, mas o quê? Um pãozinho? Na hora do almoço você não pensa em pãozinho, não é verdade? Você pensa o quê, então? A Priscila já pensou logo no macarrão. Foi um macarrãozinho assim, alho e óleo, ao molho bolonhesa. Para você ver. Ela elaborou um raciocínio. Esse raciocínio é baseado em quê? Em uma vontade. Então, isso é a alma, é a sua conexão com o mundo natural. Quando você tem fome, fome é uma necessidade física, é do corpo, mas você não elabora a resolução da fome no corpo. Você elabora a resolução da fome na alma. Então, na alma, você procura um raciocínio que é baseado na sua vontade, né? Se está na hora do almoço, você elaborou aí fazer um macarrão ao molho bolonhesa, né? E aí fica aquele macarrão suculento, né? E aí você vai e come o macarrão, né? Quando você come o macarrão, o que você vai sentir? Prazer. Então, olha, mais uma parte da sua alma foi atingida, as suas emoções. Percebeu? A alma é a sua conexão com o mundo natural. Tudo que você processa do mundo natural, você processa na sua alma. Raciocínio, vontade, sentimentos. Quando alguém te agride, você fica o quê? Chateado, com raiva, baixo astral. Tudo isso você está processando aonde? Na alma. Irmão, a sua alma ela é usada o tempo inteiro. Por quê? Porque a sua alma é a sua conexão com o mundo natural. E se você souber usar bem a sua alma, como que você vai viver muito melhor? Quantas pessoas que não sabem usar bem a sua alma? E aí fica aquela pessoa, né, travada, muitas vezes frustrada, muitas vezes agarrada, aquela pessoa que não sai do lugar, que não avança, que não cresce. Por quê? Porque não aprendeu a usar bem a sua alma. Veja bem, então a alma é a sua conexão com o mundo natural. Ficou claro isso? Ótimo. Então agora vamos definir o espírito. Por quê? Porque muita gente tinha dificuldade de entender a diferença entre alma e espírito, né? O espírito é o contrário.
O Espírito é a sua conexão com o mundo sobrenatural. É o mundo que ele não é natural. O mundo sobrenatural, ele é acessado através do seu Espírito. Meu irmão, pensa bem, quando você tem uma visão de Deus, uma visão, mas, por exemplo, você estava orando, de repente você viu um anjo. A gente já viu na Bíblia tantas vezes, né, esse acontecimento. Esses dias mesmo a gente estava lendo lá, no texto de Juízes, né? E lá em Juízes fala de um homem lá que ele viu um anjo de Deus e o anjo apareceu lá para ele. Meu irmão, como que a pessoa pode ver um anjo? Como? Através do Espírito. O Espírito é a nossa conexão com o mundo sobrenatural. O anjo é sobrenatural, ele não é natural. O anjo ele não é dessa dimensão natural. Ele é de uma dimensão espiritual, é de uma dimensão sobrenatural. Olha bem, como que você ouve a voz de Deus? Quantos aqui já tiveram a experiência de ouvir a voz de Deus? Levante a mão. Olha que coisa maravilhosa. Muitas pessoas. Como que você ouve a voz de Deus? A Bíblia diz que Deus é Espírito. Como que você vai ouvir a voz de Deus? Através do Espírito. O Espírito te dá conexão com o mundo sobrenatural. Meu irmão, você já pensou que coisa maravilhosa? Quando alguém está com alguma limitação, com alguma dificuldade, e essa pessoa vem e pede uma oração. Uma oração. Aí a pessoa recebe a oração e, através da oração, movimenta algo no mundo sobrenatural para que aquilo que foi pedido através da oração aconteça. A Bíblia fala que muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo. Meu irmão, uma oração é uma coisa sobrenatural, uma coisa que pode muito mais do que você possa imaginar. Por quê? Porque a oração é um acesso ao mundo sobrenatural. Veja bem, há uns anos atrás, alguns anos atrás, né? Eu lembro do Juninho Ameire chegando perto de mim e falando assim, olha, o médico falou que nós não vamos poder ser pais. Falou que não tem condição humana para a gente ser pais. E eu falei com eles assim, falei assim, olha, o médico falou que ele sabe. Mas a última palavra não é a do médico, a última palavra é de quem? De Deus. Meu irmão, está aí o Samuel agora, maior que o Juninho já, né? Está lá. Que meninão, que rapazão lindo, né? Maravilhoso. Todo atlético, todo atlético o Juninho, atlético não. Ué, não existe a palavra cruzeirico. Tem que ser um porte atlético, né? Não existe cruzeirico. Está lá que é rapazão bonito, forte, alto, né? Jogador de futebol, todo, né? Cruzeirico. Vai dar não, Juninho. Você vai ter que engolir que ele é atlético. Meu irmão, que coisa linda. Por que eles hoje têm o Samuel? Porque houve uma intervenção do mundo sobrenatural.
sobrenatural. De acordo com o mundo natural, eles não conseguiriam isso. Mas de acordo com o mundo sobrenatural, está lá o Samuel, lindo, maravilhoso. Irmão, como que a gente acessa esse mundo sobrenatural? Através do Espírito. Olha que coisa fantástica, né? E muitas vezes, muitas pessoas, porque elas não têm conhecimento dessas coisas, elas passam a viver situações que às vezes não são necessárias. Porque às vezes você está se detendo em determinadas coisas que elas podem ser liberadas pelo Espírito. Só que você não tem desenvolvido o suficiente o seu espírito. E aí você fica limitando os acontecimentos do mundo sobrenatural, porque você não está acessando o mundo sobrenatural, porque você não está tendo conhecimento suficiente dessas coisas. Está percebendo? Meu irmão, como que nós precisamos entender e aperfeiçoar esse conhecimento? Muitos, né, podem avançar tremendamente. Olha, você vai ver na Bíblia várias experiências sendo relatadas. Por exemplo, tem um acontecimento lá sobre a vida de Eliseu. Olha, o rei de Israel estava em guerra com um outro país. Se eu não me engano, era o rei da Síria. Não me recordo bem ao certo. E o que acontece? Quando o rei da Síria, ele se reunia com os seus para combinar a estratégia que eles iriam usar na guerra, a Bíblia diz que o espírito de Eliseu participava da reunião. Meu irmão, explica isso. O moço falou com o rei lá, falou assim: rei, saiba o senhor o seguinte, o senhor não está tendo nenhum dedo duro aqui não. O rei ficou preocupado, falou: a gente vai para faz uma emboscada lá. Aí chega lá, o rei de Israel já está sabendo da emboscada. Tem alguém aqui que está me dedurando. E o servo dele entendeu a situação. Ele falou: não, saiba o senhor o seguinte, quando nós nos reunimos aqui, o homem de Deus, Eliseu, ele vem em espírito e participa daqui do negócio. Ele está sabendo. É a Síria, não é? É isso mesmo. Ele está sabendo porque ele está participando em espírito. E ele vai lá e fala para o rei de Israel o que ele tem que fazer, porque ele fica sabendo da estratégia. Meu irmão, tem situações do mundo espiritual que você não sabe que você pode acessar e que você pode utilizar e que você pode viver e que você pode fazer disso uma ferramenta de vitória para a sua vida, para a sua história. Mas como que você vai fazer isso? Utilizar essas ferramentas? Se você não conhecer esse mundo espiritual, se você não acessar esse mundo espiritual, se você não entender que através do seu espírito você pode viver essas experiências sobrenaturais. Sobrenaturais. Nós muitas vezes ficamos o quê? Bitolados, condicionados a uma situação que é estritamente natural. Quantas vezes você quer resolver os seus problemas, mas você quer enfrentar os seus problemas através do seu raciocínio natural, através da sua vontade natural, através do seu
sentimento ou através, né, do seu manejo natural. Ou seja, você quer resolver o seu problema através da sua alma. Você está usando sua alma. E aí muitas vezes você fica frustrado, porque você fala, meu Deus, eu estou me esforçando, eu estou me dedicando, eu estou batalhando, eu estou me esmurrando, mas o negócio não sai do lugar. Irmão, mas se você ficar agarrado só na alma, você usando só os recursos da alma, você usando só o raciocínio da mente, você usando só a limitação do homem natural, fica difícil mesmo. Só que nós temos recursos. Recursos. Não é um recurso. Nós temos recursos que são muito maiores do que os recursos da nossa alma. Os recursos da nossa alma, eles são limitados. Eles são aqui, olha, pertinho, no tangível, é no palpável. Mas os recursos do nosso espírito, não. Eles vão muito além, muito além, muito além. Irmão, olha bem, quando a Bíblia fala assim, muito pode pela sua eficácia a súplica do justo, aí logo depois ele cita uma experiência. Você se lembra qual experiência? Hã? Ele diz assim, Elias era homem semelhante a nós. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim, olha, ele era semelhante a nós. É porque de repente você pensa, não, Elias era um cara diferente, ele não era igual eu. E a Bíblia desmistifica isso, ela fala, Elias era um homem semelhante a nós. Isso está onde? Tiago, capítulo 5, se eu não me engano, né? Está lá na frente, lá. Ele fala, Elias era homem semelhante a nós, e orou com instância. Achei que eles tinham colocado lá. Gente, o povo está rápido mesmo. Olha bem, Elias era homem semelhante a nós e orou com instância. 5,17, né, Lu? Olha aí. Tiago 5,17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Agora veio, né? Olha lá. Sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Meu irmão, vamos pegar aqui. Juninho, quantos anos você tem, Juninho? 43. 43. Você lembra um ano que não teve chuva? Nos seus 43 anos. Todos os anos chove. Todos os anos choveu. Quando Elias orou, ficou 3 anos, 6 meses sem chuva. Por que não choveu? Por causa da oração de Elias. Irmão, uma oração pode interromper um processo natural da vida. Um processo que é próprio da natureza. Ficar todo ano com chuva é natural, é um processo que repete todo ano. Todo ano. Né? Todo ano. Mas por causa da oração de Elias, ficou 3 anos e 6 meses sem chover.
alterou o curso natural da vida. Meu irmão, quando o médico examinou o Juninho Meire, ele falou assim, olha, naturalmente, o curso natural da sua vida, você nunca vai ser pai. A oração veio o quê? Alterou o curso natural da vida. O que pode acontecer através dos recursos sobrenaturais? O que pode acontecer através dos recursos sobrenaturais? O que pode? Tudo. Meu irmão, você está prestando atenção? Você está entendendo o que é que nós muitas vezes estamos boicotando? Você está entendendo o que é que muitas vezes nós estamos deixando de utilizar? Os recursos que nós estamos deixando de utilizar? Você está entendendo? O que pode acontecer se nós nos dispusermos a utilizar os recursos sobrenaturais? O que pode acontecer? Tudo. Tudo. Meu irmão, isso é muito forte. Muito forte. Isso é muito forte. E eu já vivi muitas experiências de ver coisas sobrenaturais acontecendo. Muitas experiências. Muitas. Já tive experiência, por exemplo, de orar por uma pessoa que tinha lepra e ela ficar curada. Com comprovação médica. Não é uma pessoa que cismava que tinha lepra. Ela tinha comprovação, o diagnóstico médico que ela tinha lepra, e depois ela foi lá e fez o exame novamente, que eu falei com ela que ela tinha que fazer o exame, porque ela não era para ficar supondo que ela estava curada. E se ela tivesse curada, ela estava curada. Ia ter comprovação médica. E ela foi, fez o exame, o que aconteceu? Ela não tinha mais lepra. Irmão, nós precisamos entender que esse recurso sobrenatural ele está disponível para nós. Agora, o que acontece? Ao invés de nós entendermos que nós temos acesso a essas coisas, nós muitas vezes preferimos ficar olhando para o problema e chorando, e reclamando, e lamentando, e murmurando, e falando do problema. Ao invés de você usar o recurso sobrenatural de Deus. Outro dia eu estava vendo ajudando o testemunho dela sobre o nascimento do Bernardo. Né? Viu quantos filhos você perdeu? 5 filhos. Segundo a medicina, você podia ter filho? Ela não poderia ter um filho do marido dela porque os dois eram incompatíveis. Só se fosse o óvulo dela com outro que não fosse do marido dela. Sim. No dia que ela recebeu essa notícia, que ela não teria a possibilidade de, com o marido dela ter filho, ela falou assim, olha, a minha resposta virá do Senhor. Aí ela acessou o campo daquilo que é tudo possível. Tudo é possível ou não é? Sim, meu irmão. Tudo é possível. Tá aí o Bernardo, lindo, né?
Maravilhoso. E o Bernardo, ele não só é lindo, mas ele é extremamente carinhoso. Pessoa, né? Eu fico, às vezes, assim, tão constrangido. Ele chega perto da gente, ele abraça. Ele é carinhoso, ele é, né, afetuoso. Que coisa linda, coisa maravilhosa. Trouxe de onde? Do sobrenatural. Trouxe do sobrenatural. Segundo a humanidade, não seria possível. Mas, meu irmão, tudo é possível quando você acessa o sobrenatural. Quando você entende que você tem essa ferramenta, você então passa a utilizar aquilo que vai fazer acontecer. Irmão. Agora, olha que coisa tremenda. Elias era homem semelhante a nós. Meu irmão, muitas vezes você fica arrumando desculpa. Não, porque, né, eu não sou como Elias, eu não sou como fulano, eu não sou igual ciclano, eu não... Meu irmão, desculpa. É desculpa. A Bíblia fala isso exatamente para quebrar a nossa desculpa. Elias era homem semelhante a nós. Olha, ele colocou a gente no mesmo patamar. Ó, você não tem desculpa. Se você se posicionar corretamente, se você utilizar os recursos sobrenaturais corretamente, você vai fazer acontecer o sobrenatural. Ah, não, isso aí só se a pessoa for pastor. Não é não, meu irmão, não é não. Não é não, é se você for alguém realmente que entendeu que você tem acesso a essas ferramentas. Não é questão de você ter um título, não é questão de você ter uma posição, não é questão de você ter uma tarefa, não é essa a questão é você entender que você tem acesso às mesmas ferramentas, que são sobrenaturais. E aí, na medida que você entende isso, você então passa a ser frutífero. Olha bem, a Bíblia fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. Vamos ler Efésios 2, versículo 1 e 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Meu irmão, antes da gente conhecer a Cristo, a gente estava morto nos nossos pecados. Como que a gente estava morto? A gente estava morto espiritualmente. Então, isso é algo que você precisa entender. Deus não quer trazer sobre a sua vida uma religião. Deus quer trazer sobre a sua vida a vida dele. Você estava morto nos seus delitos e pecados, e através de Cristo, ele te deu vida. Através de Cristo, ele não te deu religião. Através de Cristo, ele te deu vida. Volta lá no 1. Ele vos deu vida. Agora, pensa bem uma coisa. Nós estávamos mortos. Como que ele processa esse fato? Ele nos deu vida. Meu irmão, tem algo muito importante que você precisa entender nisso. E eu estou falando aqui agora da questão do Espírito. Nós estamos falando sobre acessar as coisas sobrenaturais.
Se você ainda não teve essa experiência de sair dos seus delitos e pecados, se você ainda está andando no curso deste mundo, atolado em pecados, em coisas erradas, em coisas que não agradam a Deus, você precisa se posicionar diante de Deus, para que Ele te dê vida, para que você saia da morte espiritual. E agora estou falando de espírito. Né? Vida espiritual. E aí tem um texto também muito importante para a gente entender como que é Ele vos deu vida. Está lá em João capítulo 3, a partir do verso 1. João capítulo 3, a partir do verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Continua. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Continua. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Continua. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Para aqui, por favor. Olha bem, querido, nós entendemos, ele vos deu vida. Como que Ele dá vida ao nosso espírito? Jesus está falando aqui, olha, para Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Só que Nicodemos ficou meio assim, mas como que eu vou nascer de novo? Eu sou velho. Eu vou voltar no ventre da minha mãe. Ele fez uma. Ele deu uma viajada muito grande, não deu? Hã? Eu vou voltar no ventre da minha mãe para nascer segunda vez? Né? Ele interpretou a situação como sendo algo natural. Ele entendeu pela alma. Né? Jesus está falando aqui de algo sobrenatural. Jesus falou: olha, importa-vos nascer de novo. Ele falou: olha, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Continua. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui ele vai falar um mistério para Nicodemos. Ele vai dizer: olha, Nicodemos, esse nascimento que eu estou te falando não é o nascimento físico, não é o nascimento natural. O nascimento natural, ele procede de quê? Ele procede do óvulo e do esperma. Aqui ele está dizendo: quem não nascer da água e do Espírito, não é o nascimento natural. Ele está falando de outro tipo de nascimento. Ele está falando de um nascimento espiritual. Para você nascer espiritualmente, para você receber vida, como ele disse lá no outro versículo, você precisa nascer de novo. Como que você vai nascer de novo? Nascendo da água e do Espírito. E você depois vai entender que ele não está falando de batismo. Muita gente interpreta isso como ele está falando do batismo na água e o batismo no Espírito Santo. Não é. Não é. Assim como quando fala de nascimento, você nasceu do óvulo e do esperma. Olha, fala de quê? Fala de origem.
Do fala de origem. Aqui ele está dizendo que você vai nascer da água e do Espírito. Ele está falando que a origem dessa nova vida espiritual é a água e o Espírito. O que é a água? Se você pegar, não vou ler o texto, mas se você pegar lá em Efésios capítulo... Efésios capítulo 5, que fala, ele vos santificou por meio da água, que é a palavra. Né? Então, lá fala claramente que a água é o quê? A palavra. Sendo lavados por meio da água da palavra. Né? Então, a água é a palavra. Meu irmão, a palavra é uma das fontes da origem da vida espiritual. 5:26, não é isso? Lê aí, Meire. Isso, lavar da água por meio da palavra. Né? Meu irmão, a água é a palavra. Então entenda isso. Olha bem, por meio da lavagem da água, de água pela palavra. Né? A origem da nova vida espiritual é a palavra. Você precisa nascer da palavra e do Espírito. Diga comigo, nascer da palavra e do Espírito. Entenda isso. A palavra e o Espírito, quando eles se unirem dentro de você, eles se tornam uma nova vida. A palavra e o Espírito, quando eles se unem dentro de você, eles se tornam uma nova vida que é o Filho de Deus. Sabe por que você é o Filho de Deus? Por que você é filho de Deus? Porque você vai nascer da palavra e do Espírito. Porque senão você não seria filho de Deus. A origem dessa nova vida é a palavra e o Espírito. Por isso que você é chamado filho de Deus. Porque você nasceu de Deus. Como que você nasceu de Deus? Você nasceu da palavra de Deus e do Espírito de Deus. Ele é a palavra e ele é o Espírito. Então você nasceu de Deus. Então você recebeu vida através da palavra e do Espírito. Meu irmão, agora, olha bem. Volta lá então para João 3, né? Ele responde para Nicodemos. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Meu irmão, entenda uma coisa muito importante. Religiosidade não te faz ser parte do reino de Deus. O que faz você ser parte do reino de Deus? Nascer da água e do Espírito. Ah, mas eu sou religioso há 30 anos. Sabe o que acontece? Eu vou te falar uma coisa muito importante. A religião, ela não muda a sua natureza. Você já viu algum religioso rancoroso, briguento? Você já viu algum religioso irascível? Você já viu algum religioso que é fofoqueiro, mentiroso? Você já viu algum religioso que tem a prática dessas coisas? Por que é isso? Isso é fruto da velha natureza. Você se torna religioso, a sua nova natureza. Você não tem uma nova natureza. Quando você nasce de novo, você entra no reino de Deus. Quando você nasce de novo, você recebe
uma nova natureza. A natureza de quê? De Deus. Meu irmão, se você tem a natureza de Deus, o que você quer com o pecado? Nada. Você não quer parte nenhuma com o pecado. Por que você não quer parte nenhuma com o pecado? Porque você nasceu de Deus. E você não pode viver pecando porque você nasceu de Deus. Está lá em 1 João, capítulo 3, né? Não sei qual versículo lá, você vai ler e você vai ver isso. Aquele que é nascido de Deus não pode viver pecando. Por que ele não pode viver pecando? Porque ele é nascido de Deus. Porque ele agora tem uma nova natureza. A nova natureza dele impulsiona ele para as coisas de Deus e não para as coisas do mundo. A nova natureza dele impulsiona ele para as coisas da santidade e não para as coisas do pecado. A nova natureza dele impulsiona ele para as coisas que são da luz e não para as coisas que são das trevas. Quando você vê alguém que está muito tentado para as coisas das trevas, meu irmão, avalie se ele nasceu de novo. Porque às vezes ele está só religioso. E o religioso não tem uma nova natureza. E aí ele fica dividido muitas vezes entre viver para Deus e viver para o pecado, viver para Deus ou viver no mundo, viver para Deus ou viver para as trevas. Ele fica dividido muitas vezes porque ele é religioso. Quando você nasce de novo, meu irmão, você recebe uma nova natureza. Você passa a fazer parte da natureza divina. Não é que você não vai pecar. Não é isso. Entenda. O pecado ele vai ser um acidente de percurso, ele não vai ser algo que te atrai. É como você pensar o seguinte, vou usar uma figura aqui que ela é muito importante. Você imagine se você pegar um porco e uma ovelha. Aí você pega os dois e dá um banho maravilhoso nos dois. No porco e na ovelha. E você sai passeando com os dois, o porquinho e a ovelha. Aí, de repente, você chega num lugar que tem um lamaçal. Os dois estão limpinhos, lavadinhos. Aí você solta os dois. O que você acha que vai acontecer com os dois? Você acha que os dois vão sujar de lama? O porco vai pular no lamaçal. Sim, a natureza dele é essa, ele gosta de lama, ele gosta de sujeira, ele gosta de coisa. E aí, por causa da natureza dele, ele vai embrenhar no lamaçal e vai ficar lá, se contorcendo na lama. Sabe o que a ovelha faz? A ovelha vai distanciar da lama. Ela pode até ter algum respingo ali da lama, mas ela não vai caçar a lama. Ela vai caçar outra rota. Por causa de quê? Da natureza dela. A natureza da ovelha não é lama. A natureza do porco é a lama. Meu irmão, a natureza do homem caído é o quê? Pecado. Ele sente o cheiro do pecado como um cheiro prazeroso. Ele vai buscar o pecado assim. Ele é atraído pelo pecado. Quando você é restaurado em Deus através do novo nascimento, você agora tem uma nova natureza. Essa nova natureza, ela não anseia pelo pecado, ela anseia pelas coisas de Deus. Ela busca as coisas de Deus.
ela anseia pelas coisas da santificação. Ele falou, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Meu irmão, só tem uma forma de você entrar no reino de Deus. Nascendo de novo. Não tem outro. Se você não nascer, você não pode entrar. É algo sobrenatural. Mas é algo que só pode acontecer se você nascer. Você recebe vida. Vida de Deus, através do novo nascimento. Muita gente acha que o novo nascimento são apenas práticas de alguns costumes. Eu já vi muita gente falando assim, não, novo nascimento é você falava mentira e você não mente mais, você falava palavrão, você não fala mais, aí você fazia isso como se o novo nascimento fosse apenas um comportamento novo, adotado ali. É aí, meu irmão, um religioso pode adotar comportamentos novos? Pode. Significa que ele tem novo nascimento? Não. Isso você precisa entender. O novo nascimento gera em você uma nova natureza. Não é só um novo comportamento. Não é só a prática de novas atitudes, costumes. Não. O novo nascimento gera em você uma nova natureza. Uma nova natureza. Meu irmão, pensa bem. Quando que o gato deixa de ser gato? Gato. Já pensou nisso? Hã? Quando que o gato deixa de ser gato? Hã? Nunca. Meu irmão, ele nasceu gato. Ele cresce gato. Ele morre gato. Por quê? Porque ele é gato. Ele é gato. Então a natureza dele é de gato. A prática dele é de gato porque ele é gato. Quando você nasce como filho de Deus, presta bem atenção, quando você nasce, ali ele está falando, não importa vos nascer de novo. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Quando você nasce como filho de Deus, que ali é o nascimento de um filho de Deus. Quando você nasce como filho de Deus, quando que você deixa a sua natureza de filho de Deus? Nunca. Você nasceu como filho de Deus, você agora tem uma nova natureza, e essa nova natureza não sai de você. Tanto que ele vai dizer uma coisa muito legal, olha bem, qual que é o próximo versículo? Ele diz, o que é nascido da carne, vamos repetir? O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito não é tem Espírito? Ele está falando do que você é. O que é nascido do Espírito é Espírito. É a sua essência. Meu irmão, você é espiritual onde? Se você nasceu de novo, você é espiritual onde? Onde você estiver. Se você estiver no culto, você é o quê? Espiritual. E se você estiver no clube? Você é espiritual. E se você estiver dirigindo o carro? Você é espiritual. E se você estiver jogando bola?
Você é espiritual. Alguns aí ficaram meio em dúvida, hein? Quando vai jogar bola, costuma aparecer umas coisas assim, meio carnais, assim, né? Os irmãos espirituais, parece que eles engalobam o espírito e passam. Meu irmão, quando você vai participar de algum tipo de brincadeira, você é o quê? Espiritual. O que é nascido do Espírito é Espírito, não é tem Espírito. Meu irmão, olha, quantas vezes você deixa de utilizar esses recursos sobrenaturais porque você não entendeu que você é Espírito? Você não entendeu, e aí você fica ali limitando o negócio, agarrado, bloqueando, impedindo as manifestações de Deus. Meu irmão, eu tinha separado aqui para falar sobre o espírito, a alma e o corpo. Mas olha aqui o relógio. Ô, Juninho, tem que pôr uma pilha só nesse relógio. Hã? Meu Deus, já é 9 horas, meu irmão. Você acredita nisso? Já é 9 horas? Meu Senhor da glória. É, não é? Pois é. Meu irmão, olha bem, se você precisar da cola, o Eldson está ali. Né? Ele tirou foto do meu esboço, foi lá, clink, né? Está lá no celular dele. Se você quiser a cola, pode chegar nele lá, o Eldson, me dá a cola aí, irmão. Meu irmão, olha bem, você está entendendo como que é importante você entender mais sobre como Deus constituiu você? Como que Deus fez você? Deus te fez espírito, alma e corpo. Olha, hoje eu nem terminei o espírito. Não deu nem para terminar o espírito. É coisa maravilhosa, é muito tremenda, é coisa para a gente comer, remoer, se alimentar, é algo poderoso. Meu irmão, fique de pé. E antes da gente encerrar, eu queria que a gente orasse uns pelos outros. Queria que você saísse do seu lugar,